Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais uma aula de revisão. Hoje vamos falar um pouco, relembrar alguns conceitos aí das leis de Newton e as suas aplicações, né? E na sequência vamos resolver aqueles exercícios que eu deixei na última aula, né? Lá no portal, aqueles 3 exercícios que eu deixei lá no portal, né? Então, na natureza existe então 4 tipos fundamentais de interação, né? Como a gente já falou: a gravitacional, a eletromagnética, a forte e a fraca, né? Então esse conjunto é formado por regras e princípios que se aplicam a todos os movimentos, constitui a base da teoria denominada aí mecânica. E Isaac Newton foi quem elaborou leis que permitem lidar com as variações, com as variedades, né, de interações, e essas leis ficaram conhecidas como as famosas leis de Newton, né? Então essas leis são baseadas em estudos experimentais, né? São ditas fundamentais, pois não podem ser deduzidas ou demonstradas a partir de outros princípios, formam a base da mecânica clássica e são leis e não são leis universais, pelo fato de não atuarem aí em todas as regiões do universo, né, do movimento. Então, a primeira lei de Newton, né, que trata sobre o movimento em repouso, são conceitos relativos, que a gente já falou nas aulas anteriores sobre o movimento, que depende da escolha de um referencial. Então, para o caso mais simples de um movimento unidimensional, um objeto em repouso tem sua função, que é descrito pelo movimento dada por x de t igual a uma constante. Lembram disso, né? Onde c aqui é uma constante. Então, quando o objeto está se movimentando uniformemente, a taxa de variação da posição, ou seja, o deslocamento dele, do objeto, define a velocidade do movimento, né? Então, a unidade de deslocamento e velocidade no sistema intencional são, respectivamente, metro e metros por segundo. A gente já viu lá na primeira aula, né? Então, é descrito como a lei horária é descrito como x de t igual a x0 de t0 mais v de t menos t0, né? Onde esse x de t e esse t0 representa aqui as posições iniciais, né? E v aqui a velocidade do objeto. Então, assim eu posso determinar essa velocidade como sendo a variação das posições, né, seu deslocamento, como eu disse, dividido aí pela variação do tempo, né, ou seja, ΔX ou ΔT. Tá? Então, antes da época de Galileu, a maioria dos filósofos, né, pensavam que para um corpo mover-se em linha reta com velocidade constante, fosse necessário então algum agente externo para empurrá-lo, né, continuamente, caso contrário ele iria parar e cessar o movimento, né? Então Galileu que afirmou ser necessário uma força para modificar a velocidade de um corpo, mas nenhuma força é exercida para manter essa velocidade constante. Então, a tendência das coisas de resistir a mudanças do seu movimento foi o que Galileu afirmou ser inércia, né? Newton refinou, né, redefiniu as ideias de Galileu e formulou sua primeira lei, né, conveniente chamada de lei da inércia, né, que diz o seguinte: todo objeto permanece em seu estado de repouso ou movimento uniforme numa reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado devido às forças imprimidas sobre ele, né? Isso foi a dedução de Newton baseado nas ideias de Galileu. Tá? Então, se tivermos tratando de um caso onde diversas forças atuam sobre um corpo, o movimento do objeto sofrerá alterações somente se a força resultante, se a soma vetorial das forças que atuam simultaneamente no corpo, for diferente de zero, né? Ou seja, a soma a soma de todas as forças, F1 mais F2 mais F3 e assim por diante, aumentar as forças resultantes, isso for diferente de zero, né? Como a força é uma grandeza vetorial, a direção e o sentido
em que são aplicados produzem efeitos diferentes sobre o objeto. A unidade de força no sistema internacional é Newton, né? É Newton. E a massa de um corpo representa a quantidade de matéria que constitui o corpo. Então, ela é também a medida da inércia, né, do objeto, que representa em resposta a qualquer esforço feito para movê-lo, né? Então, pará-lo ou alterar sua direção de algum modo, né? Seu estado de movimento. Então, a unidade de massa no sistema internacional é quilogramas, né? Lembrando lá da nossa primeira aula. A segunda lei de Newton, então, diz o seguinte: toda força resultante, seja ela de uma única fonte ou de combinações de fontes, produz aceleração, né? Que representa a taxa do movimento, que é a aceleração A, né? A unidade de aceleração no sistema internacional é o metro por segundo ao quadrado, né? Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, a segunda lei de Newton nos fornece a relação entre a aceleração e a força resultante e a inércia do corpo, ou seja, a sua massa, né? Então, a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração a qual ele irá se movimentar, né? Então, a fórmula original de Newton para a segunda lei está relacionada com o que ele chamou de quantidade de movimento, também conhecida como momento linear, ou seja, medida que se origina conjuntamente da velocidade da massa, ou seja, P, ou seja, quantidade de momento, é igual a mv, ou seja, massa vezes velocidade. Então, se a massa não varia com o tempo, e eu derivar essa função com o tempo, dp dt é igual a mdv dt, que é exatamente igual a ma, ou seja, massa vezes aceleração. Ou seja, a força, então, ela é a derivada do momento pelo tempo, dp dt. Essa é a fórmula original por Newton, né? Essa é a fórmula que Newton deu, ou seja, a força resultante atuando sobre o objeto é igual à variação temporal do momento linear, né? Então, ao analisar situações mediante a segunda lei de Newton, é muito útil, de extrema importância, desenharmos um diagrama que mostre o corpo em questão como uma partícula e todas as forças que atuam sobre ela. Então, tal diagrama é chamado diagrama de corpo livre e é um primeiro passo essencial tanto na análise de um problema quanto na visualização da situação física. Por exemplo, imagina um bloco aqui sobre a superfície. Primeira coisa que você faz, desenhe a todas as forças que está atuando sobre esse corpo, né? Ou seja, nesse caso aqui, força normal, força peso. Faça um diagrama de força no eixo cartesiano e aí depois você começa a resolver o problema. Então isso aqui é fundamental, importante para que você consiga organizar suas ideias na hora de resolver o problema, tá? Faça primeiro esse diagrama de força que facilita a resolução dos problemas que você vai enfrentar pela frente aí, tá ok? É a terceira lei de Newton. Então, enuncia o seguinte: quando um corpo exerce uma força num segundo corpo, este último exercerá sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade e sentido contrário. Considerando um corpo sobre uma superfície horizontal, né, plana e lisa, e presa a esse corpo está uma vareta rígida, ou seja, está aqui uma vareta em vermelho, presa a esse corpo aqui. Quando eu puxo ela aqui, a vareta aplica uma força puxando ele aqui, e em resposta o bloco aplica uma força puxando ele para trás, né? Ou seja, então nós temos lá um conjunto de força F2 e F2', são forças de ação e reação, ou seja, F2 é igual a menos F2'. Então podemos escrever aí
a terceira lei de Newton da seguinte forma, ou seja, aplicando a segunda lei, F2 igual dp2 dt e F2' igual a dp' dt, ou seja, onde aqui nós temos então que dp dt, né, da força 2 é igual a menos dp'2 dt, então trazendo para cá, isso vai ficar então igual a T de P2 mais P2' dt, isso igual a zero, né? Ou seja, então para que isso aqui seja de fato zero, dp2 mais dp2' tem que ser zero, ou seja, a soma dos momentos tem que ser zero, ou seja, isso significa que o momento se conserva, né? Ou seja, o movimento do sistema se conserva a cada instante, inclusive durante a colisão, que é um assunto que nós vamos ver mais adiante, né? Então, se considerarmos um sistema tridimensional de partículas, formando aí por mais de duas ou três, a terceira lei de Newton pode ser aplicada de duas formas. Ou seja, olha só. Então, se a força, imagina esse diagrama aqui, você tem duas partículas, partícula 1 e partícula 2, né? I e J. Se a força que a partícula J exerce sobre a partícula I, a terceira lei de Newton nos diz que então que FJI é igual a menos FIJ. Esta equação exige apenas que a força tenha mesmo módulo e sentidos contrários. Dizemos então que este sistema obedece à terceira lei de Newton na forma fraca, né? Agora, se fizermos o vetor coordenadas relativo a essas partículas, ou seja, R igual a RI menos RJ, então as forças de interação entre as partículas I e J, dirigida ao longo da linha que une as duas partículas, obedece à terceira lei de Newton na forma forte, onde além de terem os mesmos módulos e sentidos opostos, estão obrigatoriamente na direção da linha que une as duas partículas, né? Então, algumas forças importantes aqui nas aplicações das leis de Newton são, a primeira, força peso, né? Ou seja, para um corpo sobre ou próximo da superfície da Terra, duas grandezas extremamente relacionadas são as forças gravitacional exercida no corpo pela Terra e o peso do corpo, né? Então, quando um corpo se encontra em queda livre, a resultante das forças que atuam sobre o corpo é dada pela a soma de todas as forças. A força resultante é igual à soma de todas as forças, que é igual a massa vezes a aceleração. Como a força de resistência do ar é desprezível, nesse caso, dependendo das dimensões do corpo, né, a força resultante do movimento de queda livre fica apenas igual à força peso sobre a força da gravidade, ou seja, mg, ou seja, então a força resultante é igual à força peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade, né? A experiência nos mostra que num determinado local próximo à superfície da Terra, qualquer objeto em queda livre tem a mesma aceleração, e independente da massa do corpo, chamada de aceleração da gravidade. Assim, a força gravitacional coincide com a força peso medida em um referencial inercial, tá? A força normal, né? Conhecendo o estado de repouso ou de movimento de um corpo, podemos determinar então as forças exercidas sobre ele. Em particular, podemos determinar as características das forças de contato entre superfícies lisas de dois corpos rígidos. O método envolve aí a decomposição de uma força de contato em duas forças, uma paralela à superfície de contato e a outra perpendicular. Então, cada uma delas é considerada como uma força distinta. Então, a força paralela à superfície é denominada força de atrito, né? E a força perpendicular é denominada força normal. Então, a força normal aqui é essa força aqui, perpendicular à superfície, né? Então, ou seja, teremos a situação do corpo de massa m em repouso sobre uma superfície horizontal, ou seja, força normal, força peso, né?
Então, as únicas forças exercidas no corpo, nesse caso, são o peso e a força de contato pela superfície, que é a força normal, né? Então, a força exercida pela superfície é suposta ao corpo, mantendo-se em repouso. Como a aceleração do corpo é nula, a segunda lei de Newton nos diz que a soma dessas forças é igual a zero. Ou seja, força normal menos a força peso, porque estão em sentidos contrários, né? Isso é igual a zero. Isso significa então que a força normal, nesse caso, é igual ao peso, ou seja, a força de contato é igual e oposta ao peso do bloco, né? Então é a força ou ação normal à superfície de contato, seja um par de ação e reação. Terceira lei de Newton aqui, né? E a força de atrito, né? Então, vamos começar pela força de atrito cinética. Então vamos agora ao caso de um bloco de massa m puxando a velocidade constante ao longo de uma superfície horizontal, né? Nesse caso aqui, ele está sendo puxado aqui ao longo dessa superfície horizontal. Então a força é a força aplicada ao bloco e a força peso do bloco e a força de contato exercida pela superfície. Então, nós temos a força peso, a força aplicada para puxar e a força aqui de atrito, né? Esta força possui duas componentes, a normal, né? A perpendicular aqui, e a força de atrito cinética, né? Então, fazendo um diagrama de força, olha só, nós temos a força normal, força peso, força de atrito e a força aplicada ao bloco. Né? Se ele está em repouso, aceleração é igual a zero. Então, novamente, se considerarmos o bloco em repouso, a força resultante será nula. Portanto, a soma no eixo x é igual a zero das forças e a soma das forças no eixo y é igual a zero. Ou seja, quais são as forças no eixo x? Vai lá e olha, quais são as forças no eixo x? Força de atrito e força FA. Né? Então, a força FA é igual à força de atrito. E a força no eixo Y, força normal, igual a força peso, né? Então a experiência deste tipo mostra então que a força de atrito ela pode ser dada como sendo um coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, né? Onde essa constante aqui de proporcionalidade é uma grandeza sem dimensão denominada aí coeficiente de atrito cinético. Devemos observar que a equação acima, essa equação aqui, representa apenas valores em módulo, né? Módulo, né? Não estamos considerando aí o sinal. Então, experimentalmente verifica-se ainda que a força de atrito cinética depende da natureza e condição da superfície de contato. A força de atrito cinética é praticamente independente da velocidade e a força de atrito cinética é praticamente independente da área da superfície de contato. Né? E a força de atrito estático entre dois corpos sem movimento relativo também pode existir uma força de atrito, que é a força de atrito estática, que vamos chamar de FS nesse caso aqui. Então, a força aplicada à força de atrito estático exercida pela superfície são iguais e opostas. Então, a força de atrito estático, força máxima, ou seja, Fs máxima, ocorre quando o bloco está na iminência de deslocamento, né? Então, experimentalmente, mostra-se que essa força máxima também é dada pelo coeficiente de atrito estático vezes a normal, onde a constante de proporcionalidade, esse μs aqui, é o coeficiente de atrito estático. Né? Analogamente, o coeficiente de atrito cinético e o coeficiente de atrito estático depende da natureza e condições das duas superfícies de contato e é praticamente independente da área da superfície de contato. Né? E temos também a força de tensão e de tração, que é a força sobre um fio. Né? Ou seja, corpo suspenso por um fio, duas forças atuam sobre o corpo, a força peso e a força tensão, né? Ou tração, força que o fio exerce sobre o corpo. Então, olha só, o corpo está aqui, ele é suspenso por um fio. Então, aqui, se fazer um diagrama de força, tem a força tração e a força peso. Né? Aqui é a mesma coisa, tem a força tração e a força aqui que o bloco exerce sobre o corpo. Então, o corpo puxado
sem ou com atrito. Forças que atuam sobre o corpo, força-peso, normal, força de tração, força de atrito, estática ou cinética, quando for considerado o atrito nesse caso, né? E a força elástica, né? Sobre uma mola, se o corpo suspenso por uma mola, sobre o corpo atuam força, peso e a força elástica que para pequenas deformações, que é dada por um módulo dessa força igual a K delta L, né, ou delta X, né, onde esse delta L aqui é o deslocamento, né, deslocamento provocado aqui pela deformação da mola, ou seja, onde IK é a constante da mola, né. Essa equação é o que nós chamamos de lei de Hooke. Então, assim, ó, só o diagrama de força, a força F2 é igual a força peso, né? Força-peso. Então, basicamente as mesmas coisas, aplicação aí das três leis de Newton. Ok, só para vocês, então, lembrar um pouco aí da parte teórica das leis de Newton. Tá? Então, vamos lá, vamos resolver aqueles exercícios que a gente deixou na última aula. Começando lá na primeira questão, que diz assim: um objeto de massa m igual a 3 kg é colocado sobre uma superfície sem atrito no plano XY, né? Sobre esse objeto atuam três forças, conforme o desenho abaixo, né? Conforme esse desenho. Então, você tem a força F1, F2 e F3, né? Então, sabendo-se que os módulos de F3 é igual a 4 N e que o objeto adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado no sentido oposto e que F3 foram feitas as seguintes afirmações. A força 1 resultante sobre o objeto tem o mesmo sentido e direção da aceleração do objeto. O módulo da força resultante sobre o objeto é de 6 N. E 3, a resultante da força F1 e F2 vale 10 N e tem sentido oposto a F3. Podemos afirmar que 1 e 2 são verdadeiros, 1 e 3 são verdadeiros, 2 e 3 são verdadeiros ou todos são verdadeiros. Então vamos lá. Primeiro, na primeira situação está dizendo assim: a força resultante sobre o objeto tem o mesmo sentido e direção da aceleração do objeto. Então, lembrando da segunda lei, tá? Segunda lei de Newton, aceleração sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Então, item verdadeiro. Então, item 1 é verdadeiro. 2. O módulo da força resultante sobre o objeto é 6 N. Vamos lá. Força resultante, massa vezes aceleração. Né? Massa vezes aceleração. Então, massa 3 vezes 2, 6 N. 3. Somente 3. O resultante da força F1 e F2 vale 10 N e tem sentido de F3. F resultante, força resultante 1, 2 menos F3. Então, força resultante 1, 2 vai ser força resultante total mais a força F3. Então, 6 mais 4, 10 N. Então, correto, ou seja, qual que é a resposta correta? Todas as afirmações são corretas. Ok? A questão 2 diz lá então: dois corpos A e B de massa MA igual a 3 kg, MP igual a 2 kg, estão ligados por uma corda de peso desprezível que passa sem atrito pela polia C, como mostra a figura abaixo, né? Essa figura aqui. Entre A e o apoio existe atrito de coeficiente μ igual a 0,5, a aceleração da gravidade vale G 10 metros por segundo ao quadrado. E o sistema mantido inicialmente em repouso, liberando o sistema após 2 segundos de movimento, a distância percorrida por A em metros é. Ou seja, essa questão aqui, lá nós tivemos um problema, tá digitado errado aqui, talvez por isso que alguns teve dificuldade de fazer. Então aqui diz entre A, né, o bloco A e o apoio. Não é o bloco A, é o bloco B. E o apoio existe um coeficiente de atrito. Né? Então, vamos resolver aqui. Então, com isso, nós não vamos ter resposta aqui, tá? Nós não vamos ter resposta, que a gente já ganhou outra resposta. Então, para resolver esse problema, vamos lá. Então, nós temos aqui os dois blocos, a situação, né? A e B, está puxando para cá.
Primeira coisa, fazemos um diagrama de força para cada bloco, para o bloco A e para o bloco B. Então, para o bloco A, nós temos aqui um diagrama de força. Quais são as forças que estão atuando aqui? Força peso e a força tração, né? Força peso e tração. Somando essas duas forças vai me dar igual a massa vezes a aceleração desse bloco, né? E o bloco B eu vou ter o quê? Eu vou ter a normal, vou ter a força peso, vou ter a tração e vou ter a força de atrito. Então, aqui eu tenho que separar em x e em y, né? Em x eu tenho o quê? Eu tenho tração e eu tenho a força de atrito. Então, tração menos força de atrito igual a massa vezes aceleração, porque ele está deslizando nesse sentido, né? E em y eu tenho normal menos a força peso igual a zero, né? Então, ou seja, então normal é igual a força peso nesse caso. Então, pegando agora e lembrando a terceira lei de Newton, ou seja, a tração TB, TA aqui e a tração TB aqui, né? Essa tração aqui e essa tração aqui é um par de ação-reação, então esses módulos são iguais. Como eles estão interligados, então a aceleração são iguais também, aceleração em A é igual a aceleração em B, né? Então nós temos lá que eu tenho para o bloco 1, eu tenho a seguinte equação: menos T mais o peso de A é igual a massa de A vezes a aceleração. E eu tenho que a tração menos FAT é igual a massa de B vezes a aceleração, né? Então, somando essas duas equações, observa que a tração corta, né? São iguais em módulo, então uma negativa e uma positiva então elas cortam. Sobrou o que? Força peso de A menos a força de atrito aqui. Isso é igual a massa de A mais a massa B vezes a aceleração, né? Vezes a aceleração. Lembrando aí que a força de atrito é normal vezes o coeficiente de atrito. Normal vezes o coeficiente de atrito. E a normal é massa de B vezes a aceleração da gravidade. Então eu tenho que a aceleração é igual a ma menos mi vezes a massa de B dividido pela massa de A mais a massa de B vezes a aceleração da gravidade, né? Substituindo os valores que o problema me dá, eu chego então que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, né? Como ele quer saber quantos metros ele desce, lembrando aqui que é um movimento com aceleração constante, né? Então eu tenho lá S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Lembrando que ele parte do repouso, então S0 é 0, V0 é 0, então sobrou que S é igual a meio de AT quadrado. Lembrando que A é a aceleração da gravidade. O A aqui é essa aceleração, desculpa, essa aceleração aqui que nós achamos que vale exatamente 4. Então substituindo aqui, e o tempo igual a 2 como ele está me dando aqui, então eu tenho que ele vai deslocar o que? 8 metros, né? Então não tem nenhuma dessas respostas aqui. Então talvez foi por isso que vocês tenham errado lá na hora de marcar, porque não tinha gabarito essa questão aqui, porque o dado aqui está errado, ok? Na terceira questão diz assim: um bloco de 10 kg repousa sozinho sobre um plano inclinado, né, a seguir, que é esse plano inclinado aqui. Então esse bloco se desloca para cima quando se suspende em P2. E um corpo de massa superior a 3,2 kg. Retirando-se o corpo de P2, a maior massa que podemos suspender em P1 para que o bloco continue em repouso, supondo os fios e as polias ideais, deverá ser né? Uma dessas respostas aqui que seria a correta. Aí tem os dados aqui, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de θ igual a 0,6, cosseno de θ é 0,8. Então, primeiro, vamos lá. Primeira coisa, quando se suspende em P2, um corpo de massa de 3,2 kg, o bloco está na iminência do movimento para cima, né? Então o bloco está na iminência de ir nesse sentido aqui, para cima, né? Nessa situação temos o seguinte diagrama de força. Fazemos o diagrama de força aqui. Então nós vamos ter
força tração, né, que é exatamente igual à força do P2, normal, aqui o peso inclinado, né, então vamos ter o peso aqui em x e y, vai ficar mg cosseno θ em x, em y, aliás, e mg seno θ em x, né, se considerar o eixo x aqui, e o φ aqui. Né? Então, no equilíbrio, nós temos então que φ mais mg seno θ é igual a tração, ou seja, igual a força-peso 2 aqui. Né? Então, aqui a gente consegue achar essa força de atrito, né? Então, força de atrito vai ser igual a quem? M2G, né, que é o peso 2, menos M2G seno de θ. Substituindo os valores que o problema dá, nós chegamos que essa força de atrito é exatamente 72 newton, né? Na segunda situação agora, quando suspendemos a massa em P2 para que o bloco fique na iminência do movimento para baixo, temos a seguinte forças, né? Então vamos fazer um diagrama agora na iminência para ele andar para cá. Então novamente nós temos aqui o φ agora nesse sentido, né? Nós temos aqui agora a tração nesse sentido, que é igual ao peso 1. Nós temos aqui a força de força-peso sendo deslocada em x e y, de novo, né? mg cosseno θ, mg seno θ é a força normal. Né? Então, no equilíbrio, mesma coisa. Então, P1 mais mg seno θ é igual a força de atrito. Né? Então, M1G mais M2G seno θ é igual a força de atrito. Força de atrito nós achamos lá atrás quanto é que dá, né? 72. Então, M1 vezes G, que é 10, mais 10 vezes 10 vezes 0,6, que é o seno de θ, isso igual a 72. E aí nós conseguimos achar, então, a massa 1, que vai ser 1,2 kg. Ok, pessoal? Então, essas foram as duas questões as três questões que nós deixamos lá no portal, na última aula. Espero que tenha ajudado vocês aí. Então, lembrando mais uma vez, a nossa prova será semana que vem, tá? Vai ser uma prova bem tranquila, tá? Eu vou ser da mesma forma de como vocês estão fazendo até agora. Eu vou postar lá no portal exatamente uma atividade e vocês vão fazer essa atividade para mim, que é exatamente da mesma forma, com uma única alternativa correta, né? Então vocês vão fazer e vão responder. Então a prova inteira vai ser de múltipla escolha, não vai ter questão aberta, vai ser toda de múltipla escolha. Talvez vamos ter um pouquinho mais de questões, em vez de 3 ou 4 questões, nós vamos ter aí umas 10 questões. Então, mas eu vou deixar um tempo maior para vocês fazerem, eu não vou deixar só o período da aula, que é 2 horas, mas eu vou deixar talvez aí as 2 aulas da semana, ou seja, a semana inteira, as questões vão ficar abertas para vocês fazerem essa prova, ok? Então até a próxima semana e bom estudo e sucesso na prova.